É, eu vou tentar não ser ignorante, né, nesse áudio aqui. Eu vou tentar, tá? Mas se sair algum palavrão aí, todo mundo já me conhece mesmo, então tá tudo certo. Eu falei uma, 10, 100, 10.000, 1 milhão de vezes. Da mesma forma que essa quantidade de vezes que eu disse ter falado é um exagero, o mesmo eu digo que é, de certa forma, né, inadmissível a pessoa, ou as pessoas, né, apesar de ter sido uma pessoa só que veio me fazer essa pergunta hoje na lista de transmissão, mas eu vou agora dizer as pessoas, né? Eu falei e repeti de forma coletiva, não foi de forma individual, a respeito do perigo, né, do erro que é você pagar juros, né, em relação a alguma coisa. Eu vou citar aqui alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Quando eu gravei aquele áudio falando da lei e falando do texto, né, algumas partes que eu peguei para poder mostrar, né, para vocês como funciona, muitos ficaram desesperados, acertaram suas contas, né, com banco, com SPC, com Serasa. Outras pessoas passaram, né, a aprender a economizar, esperar, né, aquela roupa de vitrine ficar um pouco mais baixa, né, o valor para comprar à vista, né? Isso aí é muito louvável. Pessoas que deixavam conta de luz, água vencer, aprendeu, né, a regularizar essa questão aí para não pagar juros, né? E eu expliquei que infelizmente no mundo, né, que nós vivemos aqui, isso foi criado por quê? Porque a elite mundial que hoje, né, está no topo do domínio global financeiro, são pessoas que detiveram, né, o segredo para a destruição humana, para que o desfavorecido, né, financeiramente, ele se tornasse cada vez mais desfavorecido e endividado, e aqueles que pertencessem à classe da elite se tornasse cada vez mais rico, mesmo eles sabendo, né, que isso faria com que eles se tornassem, né, inimigo da própria espécie, condenado. Eles, através de promessas, né, de seres caídos, acreditam, até nos dias atuais, que haverá um planeta, né, para poder acolhê-los pós-morte e por aí vai. Não vou entrar muito no assunto, não. Então, nós estamos em um mundo, né, movido por dinheiro, finanças, de um modo geral, créditos que são facilitados para quem é aposentado, pensionista, para quem tem um score de 600, 750, 800 no Serasa, financiamento em Casas Bahia, Zema, o que mais que temos aí? Magazine Luiza, tem também aquela fatura, né, do cartão de crédito que você não consegue pagar no mês, aí você divide, né, em 3 parcelas, em 12 parcelas, e aí tem o acréscimo dos juros, né? Então aquele vivente
que dá algo e ao receber em troca, ele requer uma compensação, que no caso é os juros, esse morrerá, né? Hoje você consegue enxergar aí a elite mundial, apesar de muita tecnologia secreta, nem todas elas são executadas para o bem comum daquilo que eles esperam, né? Como, por exemplo, a forma, né, de migrar a mente para um novo corpo. Nem todos conseguem ser compatíveis a essa tecnologia por consequência dos danos do organismo da pessoa. Uns conseguem e está vivendo, mas o noticiário está dizendo que ele está morto e foi sepultado ou cremado e por aí vai. Não vou entrar muito aqui em detalhe porque já falei também sobre isso aí. Então nós temos esse exemplo de mundo, esse exemplo de consumismo, né? E eu te pergunto, quantos de vocês aqui na lista de transmissão não tem um carro financiado? Né? A maioria aqui da lista de transmissão tem carro financiado, que vai pagar em 36, 48 vezes, 60 vezes. Quantos aqui na lista de transmissão não faz o uso do cheque especial ali na metade do mês para o fim? Quantos? Aqui na lista de transmissão, quantas pessoas, quantos casais não ficaram desempregados e só o homem passou a manter a casa ou só a mulher passou a manter a casa e teve que dividir aquela fatura do cartão de crédito em 24 vezes para poder equilibrar a vida que leva sem passar tanto aperto assim? Tem muita gente, apesar de ser 163 pessoas, né? Mas tem pessoas assim. E isso é vergonha? Não. Não é vergonha. Vergonha é roubar. E é um ditado popular que está na boca até de uma criança. Vergonha é roubar. Vergonha é pedir sem necessidade. Vergonha é se tornar um estelionatário. Isso é vergonha. Não é verdade? E outras coisas mais. Mas eu vou ser punido por isso, Carlos? Lógico que sim. Eu tenho um cheque especial de 10 mil reais. Mas eu ganho 4 mil por mês. Eu pago as minhas contas, mas eu tenho lá o cheque especial. Mas lá pro dia 20, 25, eu precisei usar o cheque especial. Fui pego de surpresa. Usei 1.000. Quando meu salário cair de 4 mil, eu só vou ter 3. E eu vou ter que me virar com os 3. Mas eu paguei, mas pagou com juros. Se você pegou, ou se alguém te emprestou e não cobrou juros, tá tudo certo. Mas o sistema financeiro nunca vai dar para você essa prerrogativa de você pagar algo sem juros. Imposto não tem nada a ver. O que é lei não tem nada a ver. O que é abuso tributário com juros abusivos, que é anti o crescimento humano, isso tem a ver. Então por isso que a gente não pode confundir as duas fontes, né? Porque se o sistema financeiro te empresta 1.000 e você atrasou, e você pagou os 1.000, tá tudo certo. Não seria bacana assim? Eu peguei 10 mil, dividi de 36 vezes.
Sem juros vai dar um valor X. Eu estou pagando direitinho, não era o correto a ser feito? Mas eles querem a cada vez mais enriquecer de forma ilícita em cima do sofrimento do menor. Então isso é crime perante a lei. Na questão governamental, juros. No caso, vamos colocar, nem juros né? É imposto. É imposto. Imposto não é juros. Imposto é uma taxa cobrada por governos municipais, estaduais e federais. Existe uma finalidade para a cobrança do imposto. Se o governo do seu país desvia essa verba, é problema do governo, não é problema seu que pagou e que foi obrigado a pagar. Um exemplo disso para as pessoas que declaram imposto de renda, que é um absurdo. Pessoas que declaram transações internacionais, que é outro absurdo, como é meu caso. Nós pagamos um imposto, uma taxa em cima. Se não pagamos, estamos sonegando. E quem sonega, o imposto se torna multa. E juros, e juros, e juros. E aí você está fudido. Tá entendendo? Então, imposto, seja ele qual for, criado, ele se torna essa taxa, né? De imposto que você paga. Você não pagando ou não, quando você precisar e tiver que pagar, além de pagar as taxas, você vai pagar elas o quê? O valor total, mais as taxas, mais a correção de juros, que é em cima da taxa e em cima do valor principal. Ponto final. Então você se lasca. Então não confunde uma coisa com a outra. Essa pessoa aqui que eu não vou identificar para não passar vergonha, ela veio me falar de um problema que ela está tendo, né? Com atrasos a respeito da moradia dela, que é um apartamento. Que corre o risco, inclusive, de até ser embargado, né, pela justiça. E aí ela está negociando, né, os termos de condomínio, essas coisas assim, para não pesar bastante para ela. Mas o condomínio pode cobrar juros. Se for para a justiça vai reajustar os juros, que serão compensados a cada dia e mês de atraso. E aí vira aquela bola de neve. Aí ela vem me perguntar o que pode ser feito para que ela não seja punida. Nada. Nada. Ninguém, nem a própria arquiteta de tudo, nem o próprio arquiteto de tudo, nem os seus 999 filhos, e nem os filhos dos filhos e as filhas das filhas estão livres da lei. Não confunda a lei Asto com constituições de países. Na lei Asto não existe emenda constitucional, tá? Ela é uma lei única, não cabe emenda, não cabe revogação, não cabe julgamento em primeira, segunda, terceira instância. Você fez, você se torna réu, criminoso, para você entender, né? Aí você diz assim, então nós estamos fodidos. E estamos mesmo. Estamos mesmo. E ela vai te tocar naquilo que é mais importante para você. Porque ela é aquilo que existe. E tudo que existe é testemunha da própria existência, que é ela mesma. E você faz parte de quê? Do mundo encantado? Da Cinderela? Não. Você faz parte de uma podridão corrupta chamada de mundo.
de mundo. Então o que devemos fazer? Eu já falei, não foi uma, nem duas, nem 10.000, nem 1.000.000 de vezes. Eu já falei várias vezes. Compensar não é prevaricar. Você não vai cometer prevaricação com a lei, nem com seus guardiões. Nada disso. Não se prevarica com a lei. Não existe corporativismo entre homens e mulheres do espaço, vigilantes da lei, guardiões da lei, com qualquer outra espécie que seja da alta primogenitude ou de uma ameba qualquer espacial que esteja por aí. Não existe. Ponto final. Você não vai ingressar no filme, né, do Doutor Estranho e barganhar, porque isso não vai resolver nada. Não se barganha com a lei Asto. O mundo está essa desgraça e nos tornamos uma desgraça diária porque nós fazemos parte de um coletivo ruim. É isso que eu quero que vocês entendam, porque eu não posso passar a mão na sua cabeça e dizer que você está vivendo em um mundo perfeitinho, cor-de-rosa, amarelo, lilás, azul e bege, sendo que você não está. Você tem que aprender a como viver e a como caminhar sem atolar por completo nessa lama que nós estamos vivendo aqui. Né? Essa é a verdade. Aí eu te pergunto, vamos ser racionais. Vamos ser racionais. Né? Vamos raciocinar. Se eu tenho um apartamento financiado ou não, mas se por algum problema financeiro meu eu não paguei o aluguel, né? E o condomínio ele tem direitos, tem leis que regem, né, a questão do condomínio, que uma vez que exista ali uma dívida muito grande acerca de você não pagar o seu condomínio, você sim poderá perder o seu bem se não houver um acordo entre você e o seu condomínio. É lei isso aí. Porque a justiça pode entender que é necessário vender aquele apartamento pelo valor que a justiça vai reconhecer que ele venha valer. Com certeza aí um juiz deve nomear um corretor para tal coisa, tá? E vendeu pelo valor X, um exemplo, 300 mil. E você deve 160. Então te sobraria quanto? 140. Não é isso? Então a justiça vai pegar aquilo que é do condomínio e pagar o condomínio, e você vai ficar com 140 mil no bolso. Com 140 mil você consegue comprar uma casa? Dependendo do lugar, sim. Dependendo do lugar, não. Tá? Mas para não chegar a isso, de você perder o seu teto, o que você prefere fazer? É uma questão racional. Você prefere ser punido pela lei, Asto, e segurar a barra e ter um teto para te proteger do sol, do frio, da chuva? Ou você prefere ser a Mulher Maravilha e dizer que vai respeitar 100% a lei Asto porque vocês não conseguem, assim como eu não consigo, e dando uma de herói, se fuder no final? Ficar sem teto, sem moradia e ir pro aluguel.
Então é uma questão racional, uma questão lógica. O seu pagamento está zerado, você tem lá R$ 3.000 de cheque especial, está faltando arroz na sua casa, precisou comprar um medicamento. Você prefere passar mal? Você prefere comer na casa do teu vizinho? Ou você prefere tirar ali R$ 500 do seu cheque especial, comprar ali 3 pacotes de arroz, 2 de feijão, de macarrão, só para chegar ao final do mês e você receber de novo? É uma questão de lógica. Tá entendendo? Então, quando eu vejo pessoas assim, que entram no desespero, sem nenhuma necessidade, porque a pessoa se preocupa em não responder pelo ato na lei, por não pagar juros, mas ela abre mão de outras coisas que também são puníveis diante da lei. Então, se você olhar, e eu respondo por mim, se eu pensar dessa forma, eu sou um tremendo hipócrita. Peraí, eu não vou pagar juros porque a lei pune, mas eu vou falar mal do meu vizinho e levantar um falso testemunho. Tá entendendo? Nós vivemos em um mundo, e volto a dizer aqui, mundo não é planeta, mundo são pessoas, tá? Pessoas formam mundo. Planeta é planeta, mundo são pessoas que habitam em um planeta. Então, quando eu falo somos o mundo ou o mundo é uma desgraça, eu não estou dizendo que o planeta é uma desgraça. Tá entendendo? Então, nós estamos numa corrupção tão grande que qual idiota vai sair do armário ou da geladeira ou do forno, né? E vai dizer que é perfeito em um mundo tão turbulento e maldito como esse. E aí a pessoa, coitada, ela vem perguntar para mim o que ela deve fazer. Nós estamos falando de um lar que é sonho de 80% da população brasileira. 80% da população brasileira não tem uma casa própria. Moram de aluguel, de favor. A minoria tem casa financiada, que é um aluguel disfarçado, mas que vai te compensar no final da vida. Que você vai ter um lar, que você vai chamar de seu. Né? Então vamos parar com isso, vamos parar com essa palhaçada de querer andar certinho de um lado, sendo que do outro você não esquenta a cabeça, tá? Nós temos uma colega, né, de primeira classe na lista de transmissão, que ela tá pagando a consequência da punição, né? Ela sabe que eu tô falando dela, não vou falar o nome dela para não expor ela. Mas ela aceitou, compreendeu, viu que errou e tá calada, esperando as coisas acontecer. E tá acontecendo para o bem dela. Mas a consequência pós-punição, ela é para sempre. Não esqueça disso. Eu sou exemplo vivo. Quando a Gnachete quebrou meu tornozelo, ela disse que toda vez que eu olhasse para ele, eu ia ver 2 cicatrizes. Quando eu olho para o meu tornozelo, me bate uma tristeza muito grande. Eu sinto dor? Não. Eu sinto incômodo? Não. Mas eu não nasci com
parafusos no tornozelo. Eu não nasci com parafusos nos ossos, né? Ainda mais no meu caso, que tenho códigos e sigilos para poder fazer, recitando aqui agora, e expulsar isso do meu organismo e meu tornozelo ficar perfeitamente igual o da perna direita. Mas eu posso fazer isso? Não, porque se eu fizer, quando eu abrir e piscar os olhos, vai estar tudo no lugar de novo, porque é a consequência da minha punição por desobediência. Então quer dizer, Carlos, que eu limpei o meu nome no Serasa, eu limpei meu nome no Sistema de Proteção ao Crédito, SPC, Serasa, que é toda a mesma coisa, mas vamos falar em unidades diferentes, né? Eu tô limpinho, Carlos, não uso cheque especial, não tenho cartão de crédito, não tenho casa financiada, não pago juros, não faço nada. Eu tô perfeitinho aqui no meu mundo, mas eu já usei. Eu já paguei juros pra caramba, já peguei dinheiro com agiotas, hoje não mexo mais com isso, mas agora que eu não mexo, quer dizer que eu ainda vou ser sequelado quando vier a minha punição? Sim. Se você viver depois da sua punição, sim. O nosso colega, né, Eli Batista, o Teiol, passou pela punição, todo mundo viu no que deu. Correto? E eu uso o exemplo dele porque ele mesmo me disse uma vez que qualquer coisa de ruim que viesse sobre a vida dele, um dia que eu tratei com ele assuntos sobre a Lei Ácido, assunto esses que foi tratado inclusive na casa do pai do Edson, lá em Dores do Indaiá, e foi filmado isso. Até quando eu menciono o código da lei, eu me emociono porque é pesado demais falar da Lei Ácido. Eu não gosto de falar, tá? Não gosto. Mas independente de quem conheça ou não conheça, todos sofrem. Sabe aquele ditado que fala que o mundo não tem uma pessoa que não sofre? Você vai sofrer com a família, vai sofrer no emprego, vai sofrer na relação, vai sofrer doença. Isso aqui, gente, não é maldição nem praga, não. Isso é consequência dos atos que nós praticamos todos os dias. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe pedido de desculpas, nem pedidos de perdão, nem sacrifícios, nem porcaria nenhuma em nome da Lei Ácido. Não existe. A pessoa sofre AVC, a pessoa sofre infarto, a pessoa sofre neurisma, a pessoa sofre de vários outros problemas de saúde e ela não entende. Tudo é punição. Tudo. Tudo. Todos nós. Todos nós. Fala-se dos alimentos, né? Com conservantes, com colesterol altíssimos, né? Açúcar, gordura, sabe? São coisas que causam danos materiais no corpo à base de carbono, que é esse que nós temos de sangue, carne, músculo, osso, pele e veias, e nervos, e outras coisas mais. Mas isso só causa esse mal porque a nossa matriz divina, ela adoece primeiro. E quando eu falo adoece, não é adoecer de chegar no CTI ou UTI, não. Né? Não é nada disso. Ela começa a se tornar negativa, mais negativa do que positiva. E isso reflete onde?
na carne. E a carne é o quê? É o sustentáculo para a vida nesse mundo aqui. E o que nós temos aqui? Só coisa ruim. Só coisa ruim. Todos nós, não tem uma pessoa, todos nós sofremos, já sofremos, outros ainda irão sofrer coisas horríveis, tudo isso por causa de descumprimento, de discordância com a lei. Mas você não conhece a lei, mas ela é para todos. Todos. Quando você deixa uma pessoa passar fome, você está encrencado. Quando você não atenta à necessidade do seu próximo, você tendo condições, tá? Você que não tem nem onde cair morto, você não tem culpa nisso. Você que está desempregado, você não tem culpa nisso. Você que era rico e ficou pobre, você não tem culpa nisso. Mas quando você tem condições e você é livre para ajudar, nada te prende. Você não fez promessas para ninguém. Então nada te prende. Você não responde por uma lei maior que você não conhece. E você pode ajudar e não ajuda, você se torna assim miserável, independente de quantos milhões você tenha na conta. Em breve brota um câncer, o seu dinheiro não paga, porque não existe nada mais digno para homens, no plural, para referir também a mulher, do que você poder ir no banheiro sozinho, mijar, cagar, peidar à vontade, sem a ajuda de ninguém. Tem dinheiro que pague isso? Você poder dormir e acordar, tomar banho sozinho, urinar sozinho, cagar sozinho, tem coisa mais boa do que isso? Não tem. E aquelas pessoas que não têm condições de urinar, aquelas pessoas que toda semana vai fazer hemodiálise, aquelas pessoas que não têm mais os neurônios, né, ali no intestino grosso, que não conseguem defecar sozinhas, usam bolsa para coleta de fezes, urina, não conseguem tomar banho sozinho porque sofreu um AVC, está paralisado. Olha o sofrimento dessas pessoas. Deu para vocês entenderem? Então, quando você sabe que você tá numa merda de mundo, onde todo mundo quer comer todo mundo, onde poucas as pessoas desejam realmente o bem para o seu próximo, onde o egoísmo, a inveja, a mentira, o engano, a usurpação, né, os falsos testemunhos estão por aí. Você vai dizer que é perfeito? Lógico que não. Então, se você sabe que você não é cumpridor de uma lei universal que vai devolver você tudo na mesma medida em que você plantou, e aí entra aquele ditado popular que não é popular, são termos inspirativos para a colocação da disciplina humana. É igual quem planta vento, colhe tempestade. Não é verdade? Quem planta milho, colhe milho. Quem planta arroz, colhe arroz. Você não vai colher outra coisa se você plantar aquela semente. Você plantou mandioca, colhe mandioca. Você não vai colher beterraba no lugar da mandioca. Então, cada qual na sua medida. Então, o que você é hoje é o reflexo do que você vai ter daqui para frente, né?
Então não se barganha com a lei, Asto. Ninguém tem capacidade de barganhar, mesmo porque ela não aceita, ela é incorruptível. Você não vai prevaricar com a lei. Não existe corporativismo entre os guardiões da lei. Não existe. Correto? Se um dos filhos da arquiteta e do arquiteto de tudo cometer um erro grave à lei, punível de morte, um entre os 1000 céus vai ficar sem o seu guardião, porque ele será morto. Escute o que eu estou dizendo. E se eles são soberanos em tudo que eu já falei, e mesmo assim se compadece da espécie em desenvolvimento, que somos nós, e eles são punidos se caso desviar os seus caminhos, como foram os seres do passado, né, que não permaneceram, né, no linear da sua evolução, mas quiseram escravizar outras raças, né, e outros mundos, e deu o que deu da Primeira à Quarta Grande Guerra. Imagina nós que vivemos em um mundo corrupto, em um planeta que nos repudia, de poucas pessoas que têm sinceridade em abraçar uma árvore, conversar com um animal, sem se preocupar com o que o outro vai dizer. Olha lá a louca, o louco dando bom dia para um cachorro. Olha lá o retardado lá, conversando com os animais no zoológico. Olha lá aquele besta, aquela besta lá abraçando e beijando uma árvore. Deixa o mundo achar o que você é. Deixa o mundo te chamar de louco, de idiota, do que for. Faça o seu papel. Porque Eleap está condicionada em ser não uma mãe legítima a nós, porque somos todos bastardos, né? Você vai entender o que eu quero dizer. Mas ela quis o nosso nascimento aqui. E para nascer aqui, nós tivemos a formação dos componentes minerais que compõem a grade natural do planeta, que é terra, água, ar, né? E por aí vai. Que formou esse corpo, seja ele branco, preto, amarelo, azul, lilás, rosa, laranja, roxo, né? Seja o que for. Gordo, magro, alto, baixo, seja o que for. Tá? E ela mesma se tornou ofendida por tudo de errado que nós fazemos e fizemos no passado. Matar passarinho, cuspir no chão, urinar no chão abusadamente. Já expliquei para vocês como é que funciona. Defecar no chão. Se vai fazer essas coisas aí, urinar, defecar, cuspir, se fez por impulso, por uma questão de necessidade no momento, peça licença a ela não vai se importar. Ela sabe da sua necessidade. Agora, abusar, aí daqui a pouco aparece um problema na próstata da pessoa, cegueira, cãibra, ensurdecedora, e por aí vai. E a pessoa fala, poxa, na minha juventude eu era tão saudável e agora, caminhando por 50, 60, 40 anos, eu tô um caco. Aí tem aquele senhor, né, de 70, 80, 90 anos que tá enxuto. Se você olhar a vida daquele indivíduo, você vai falar assim, poxa, isso aí era um exemplo, mas ele sempre foi um cometedor de crimes perante a lei. Mas o que ele fazia, não para barganhar, nem para prevaricar com a lei, ele acumulava, como eu acumulo, coisas boas na vida.
E o que de bom eu estou acumulando na minha vida? Contando a minha vida chata para quem quiser ouvir. Contando a minha experiência para quem quiser ouvir. Para contribuir com aqueles que querem aprender alguma coisa. Incentivando, ensinando vocês a fazer o bem para o próximo de vocês. Eu duvido que alguém de vocês, estou dizendo aqui da lista de transmissão, mas esse áudio aqui vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Ele é livre, podem compartilhar com quem vocês quiserem. Mas eu estou falando aqui para a lista de transmissão, que são 163 pessoas. 163. Quem de vocês já viu seu vizinho ter a água cortada pela companhia de abastecimento e teve a coragem de pegar a mangueira da tua casa, estender ela e colocar na caixa do teu vizinho para encher a caixa dele? Antes de eu ter falado sobre isso, duvido que alguém tenha feito isso. Talvez aí no YouTube aí as pessoas que estão me ouvindo podem até ter feito. Mas antes de eu ter falado isso aqui aquela vez, duvido que alguém tivesse feito. Depois sim, depois pessoas ali de transmissão tiveram a experiência do vizinho, escutar o vizinho, né, dizer que estava sem água, ver a companhia de abastecimento de água do seu estado cortar a água do vizinho, ver que ele estava desesperado porque não conseguiu receber o auxílio emergencial, foi lá, pegou a mangueira estava curta, foi no depósito, comprou um adaptador, comprou mais 20 metros de mangueira e encheu a caixa do vizinho. A pessoa fez isso depois que me ouviu. A pessoa era doente. Hoje não toma um remédio sequer, mas ficou a sequela de outras coisas ruins que ela fez na vida, que ocasionou aquele momento de doença na vida dela. Mas ela corrigiu. Mas isso não significa que ela vai ser perfeita diante da lei Astro, porque não vai. Mas ela acumulou bondade quando ela fez com sinceridade para o teu próximo o que é obrigação de todos. Santa Casa, Hospital do Luxemburgo, Hospital da Baleia, Cidade dos Meninos, Lar dos Meninos, né? Lar dos Idosos. Correto? Médicos Sem Fronteira, creches, clínicas de recuperação para drogados, escola de projetos sociais comunitários, reforma comunitária, que é aquela quando vem uma chuva de granizo e danifica o telhado, ainda mais quando é telha de amianto, né? Ou aquelas telhas de plástico mesmo, de PVC. Eu tenho um grupo de pessoas que eles entram em contato comigo, de engenheiros, arquitetos, né? É um grupo fechado, que vai em favelas, aglomerados, levar telha de amianto, peça de 8, peça de eucalipto, telhas de plástico, às vezes telha colonial, para poder consertar o telhado daquela pessoa no período de chuva. Então tudo isso eu faço. E quando as pessoas perguntaram para mim assim, Carlos, como eu devo fazer para ser igual a você? Não, igual a mim você nunca vai ser. Você pode ser pior do que eu. E melhor do que eu. Mas igual a mim nunca ninguém vai ser. Não existe isso. Ah, eu vou ser igual o fulano. Mentira, não existe, não tem como. Somos seres únicos, individuais. Correto? O que você faz, Carlos? Eu ajudo as pessoas. Porque se eu não ajudasse, eu tava frito. Frito. Aí a pessoa tá lá, tem dinheiro no bolso, mas não tem saúde. Né? Aí
vira o vento. A pessoa não tem dinheiro, não tem saúde, está endividada. Entra em depressão, comete suicídio, é abandonado pela família, vai morar nas ruas, vai ser andarilho. Aí outra pessoa encontra e fala, fulano, mas você, aquela vida que você tinha, olha o que você se tornou. Aí a pessoa senta na beira da rodovia ou debaixo de uma ponte, de uma passarela, de um viaduto e reflete. Peraí, ele me elogiou na minha grandeza, mas ele não sabe por que eu estou aqui. Só as pessoas verdadeiras é que reconhecem os seus erros e pedem desculpas a si mesmos. O mundo está essa desgraça porque as pessoas não pedem desculpas a elas mesmas. Porque só quando você se desculpar de todas as desgraças que você fez contra você, é que você vai ter capacidade de pedir desculpas a quem você ofendeu. Do contrário, meu querido, é tudo mentira, é tudo conversa fiada. Tudo. É mãe amaldiçoando filho. Quantas vezes eu falei com vocês que tem mãe que brinca de ser mãe, pai que brinca de ser pai. Eu mesmo virei para minha mãe, quando ela me chamou para passar lá no começo, uns dias no sítio dela, eu falei com ela assim, olha, eu vou ficar aqui, mãe, para a senhora brincar de ser mãe, coisa que a senhora nunca foi para mim, nem para minha irmã, nem para o meu irmão. Ela chorou, me pediu desculpas porque reconheceu o erro dela. Tá entendendo? E eu só desculpei a minha família, de um modo geral, e a todos que um dia me ofendeu, eu só desculpei, sabe por quê? Porque eu tenho capacidade de me desculpar. Porque senão eu estava fudido e mal pago. E eu fico olhando para as pessoas, né? Dispersas, doidas, sem rumo, pessoas que me ouvem desde 2016, acaba de me ouvir, vai assistir novela, vai jogar videogame, aí desligou a televisão, desligou o aparelho, desligou o celular, tirou um cochilo. Se você perguntar para ela o que o Carlos falou, ela não sabe te responder. Mas na hora que eu estava falando, tudo foi uma mil maravilha. Tudo foi bonito, tudo foi belo, tudo foi show de bola. Mas depois, a pessoa esquece. Eu já dei o exemplo do homem balão, né? O homem balão é aquele que de manhã tá tudo cheio de esperança. Ele acredita ser esperança, né? Mas na verdade é cheio de emoção, né? Ele acorda de manhã, tá cheio de emoção. Ai, eu vou vencer, eu vou ganhar na loteria, eu vou esperar minha mulher chegar em casa e vou consertar o meu relacionamento com ela. Ele começa a se fantasiar de tudo isso. Só que como ele agiu por emoção e não pela razão, porque a razão ela dá preparo para a pessoa, a emoção ela é a prova do despreparo humano. Então, como ele foi revestido de emoção, o que ele vai fazer? Nada. E se fizer, vai fazer mal feito e vai piorar as coisas. Agora, quando a pessoa age com razão, acabou. Tudo na vida da pessoa dá certo. Então, para fechar esse áudio aqui, falando da lei Asto e estendendo esse braço que eu estendi aqui, para chegar até onde eu cheguei, no minuto 49:19, vamos deixar de sermos tolos em nos preocupar com uma infração da lei e achar que aquilo que você faz por fora não é tão grave como você aceitar pagar juros. Se nós estamos caminhando no meio da merda, só vamos evitar que ela entre pela nossa boca, que ela fique só do pescoço para baixo.
mas não vamos deixar ela entrar pela boca, né? Então, quando alguém me perguntar, Carlos, eu tenho um carro financiado e já tem 6 meses que eu não pago e o banco mandou pegar o meu carro, mas há uma proposta para reaver o resto do financiamento em parcelas menores, mas os juros vai ser alto no final. Eu vou pagar 4 mil de juros. O que é que eu faço? Aí eu te pergunto, você precisa do carro para quê? Para trabalhar? É. Quando você financiou ele, você já não financiou e já não dividiu as parcelas em juros? Ou você acha que você comprou um carro de 40 mil e no final você vai pagar 40 mil? Ou você acha que você vai pagar 50? Ah, eu vou pagar 50, então acabou, meu querido. Quando você já saiu, quando você assinou ali o contrato de compra e vendas e foi aprovado ali pela financeira, acabou, você já está punido a partir dali. É o que você vai fazer de bom dali em diante é que vai compensar a diminuição do seu sofrimento. Porque a lei Asto ela é justa. Não existem emendas constitucionais para ela. Ela é viva, ela é um ser vivo. Tá? Ela é um ser vivo. Ela é viva. Ela sabe o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Por isso que todos os dias nós somos pesados. Há aqueles que é achado em falta e há aqueles que não é achado em falta. Mas não significa que você foi achado em falta, você vai ser punido naquele momento ali. Não. Ela é paciente. Quando você alcançar a premiação da sua cota, seja você novo, meia idade ou velho, não importa. Para ela não tem tempo nem espaço. Ela não olha para você e enxerga em você as rugas no rosto, não. Nem o quanto a sua pele é lisa e esticada por ser uma criança, um adolescente ou um jovem, não. Quando ela resolver te cobrar, é porque ela viu que você saiu mais em falta do que você contribuiu para o crescimento do teu próximo. E é aí que a bomba estoura na tua mão. Se você acumulou 1000 pesos e de 10 anos para cá você começou a acumular coisas boas e coisas ruins, porque nunca você vai fazer só coisa boa, você vai fazer coisa ruim também, porque tudo é um equilíbrio, tá? Não existe você fazer só coisa boa, você não consegue, ninguém consegue fazer só coisa boa, não tem como, tira isso da sua cabeça, porque ninguém é perfeito. Então você vai contribuir pro lado ruim e pro lado bom, pro lado ruim e pro lado bom, mas você agora é consciente e contribui também pro lado bom. Você vai equilibrando também as coisas aí. Você sabe que mentir é errado, mas você prefere omitir uma verdade porque você tem medo disso aí dar uma cagada maior. Pronto, você não omitiu, você mentiu porque você não contou a verdade. Então foda-se pra você, você vai ser punido. Mas espera aí, você omitiu, não deixou o outro lado saber. Mas tá certo, então vamos empurrando então. Vamos empurrando, vamos empurrando. Entendeu? Você vai equilibrando. Vai equilibrando. Você toma punição, mas vai equilibrando. Lá no final das contas, os seus 10 anos de consciência plena e pura talvez não valeu de nada. Porque a sua bagagem ruim foi tão grande que ela nem sequer saiu do chão quando a bondade foi colocada no braço do outro prato. Ou no prato do outro braço, né? E há aqueles que ficam igual galinha de Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Só fez coisa ruim na vida. Mas fez uma coisa boa que foi destaque para a lei. Você vai ser punido pela coisa ruim. Mas a sua punição não é que ela vai ser amenizada. É você que não vai sentir o peso dela, entendeu? A punição ela vai vir a 100%. Mas de acordo com a sua bondade, mesmo sendo punido, você não vai sentir que está sendo punido. Mas você está sendo punido.
Já você que não fez coisa boa e nem se preocupa com isso, é avarento, é zoiudo, só quer as coisas para você, né? Você vai sentir como um impacto profundo. E aí, o seu fim ou é no crematório ou debaixo da terra. E assim eu me despeço de todos vocês.